Já de volta aqui o nosso Redação Novo Tempo. Na Inglaterra, uma discussão ganhou destaque. O uso de espiões mirins para combater tráfico de drogas, violência de gangues e até terrorismo. Segundo a reportagem do jornal britânico The Guardian, as crianças são encaminhadas para esse trabalho depois de serem pegas praticando algum crime. Um detalhe importante é que o governo não precisa de autorização dos pais para recrutar jovens entre 16 e 18 anos. Já os menores de 16, aí eles precisam dessa autorização e podem até investigar qualquer membro da própria família, com exceção do pai e da mãe. O secretário de Estado para a Segurança do Ministério do Interior, Ben Wallace, justificou o uso de espiões menores como vital para a inteligência desse tipo de operação. É aquele filme Pequenos Espiões. Canta a musiquinha. Não. Mas tem uma música, eu nem lembro. Música especial? Não tem? lembro, não. Ah, não, eu tô confundindo. É porque tem um desenho que chama Três Espiões Demais. Três Espiãs Demais, Não, tô pensando no filme. Mas enfim. Mas enfim. Gente, é tenso, né? Quando eu vi essa manchete Que assim, quando é no filme é legal, né? Mas é quando é de verdade, é um pouco são outros diferente. 500. Você imagina, a criança, ela praticava algum tipo de crime, porque, né, sei lá, criança, pré-adolescente, jovem, sei lá como eu classifico isso aí. Leite que tá ficando experiente nessas coisas de classificar idades. E aí, de repente, ela tá infiltrada nesse mundo criminoso. Já pensou se descobre que essa criança tá ali infiltrada? O risco é esse, né? Você, Mas aí é que tá o lance jovem, né? Uma das A alegações criança já que... está infiltrada, de certa forma, no crime. Ok, mas Então, uma coisa... uma coisa ela era participante do crime. Exatamente. Aí as autoridades Ela vai ser pegam ela e X9 falam, agora, ó, né? Como diz no Você não popular. assiste filme? Quando pega um espião, o que acontece? Aí para ela não ser condenada, não sofrer represálias, ela vai colaborar com a justiça, voltando para a gangue e aí ficar informando sobre os casos. Isso é perigoso. Então, uma das declarações, porque obviamente tanto o representante, né, do Departamento de Polícia e governo e tal, tem todo um argumento para defender essa ação. E uma das coisas que me chamou a atenção foi uma declaração tipo assim, essa criança ela já está envolvida no crime, provavelmente é um suposto alvo de perseguição também. Então, assim, em outras palavras... já tá... Tipo, olha, ela já tá, tipo assim, com um X vermelho marcada, né? Então, isso aí, eu não sou uma pessoa que sou especialista em assuntos de segurança e criminalidade e tudo mais. Mas vamos acompanhar um raciocínio básico aqui. A criança está envolvida nesse mundo da criminalidade, ela é criminosa assim como outras crianças ali naquele grupo ou até outros adultos. Beleza, ela realmente está numa situação vulnerável. Vale a pena lembrar que criança, nesse contexto da Inglaterra, é até 16 anos, né? Então, pessoas abaixo de 16 anos estão sendo consideradas como crianças aí. Então, 18 também a produção está lembrando. Até 18. De 16 a 18 não precisa de autorização. Isso. De E abaixo de 16 para... 16... aí precisa de autorização, mas... Enfim. Mas, enfim, então só para lembrar disso. Quer dizer, a gente está falando criança, está pensando em criança de 5, 6 anos, né? Está falando de adolescente também, né? Então, mas aí, ela está nessa situação vulnerável do crime, onde ela pode passar por diferentes riscos que o crime pode oferecer. Ok. Agora, quando você tem um policial, quando você tem um jornalista, quando você tem alguém infiltrado no crime, por quanto treinamento essa pessoa passou para poder desempenhar essa função? Poder atuar ali, poder tirar a informação e passar para o outro, sem ele ser percebido, porque se ele for percebido, coisas terríveis acontecem. E além do né? treinamento, Wagner, essa pessoa, esse profissional que você está fazendo aí uma exposição, ele teria um tempo para averiguar e levantar informações sem uma pressão, digamos assim. Pelo que eu entendi, eu posso estar errada, mas a questão toda surgiu porque eles queriam mudar a forma de contrato desse tipo de trabalho. Porque acho que as crianças tinham até um mês para passar informações, né? E eles queriam estender isso para 4 meses, justamente para esse adolescente não se sentir pressionado a trazer informações, etc. e tal. Então, além do despreparo técnico, tem a questão do amadurecimento, né? É muito precoce ainda para administrar toda uma situação. E a pressão do tempo também de trazer informações o mais rápido possível. Uma informação que eu não tenho agora, se de repente a produção tiver, pode ajudar aqui a gente. Mas assim, eu fico pensando,
qual é a idade que a pessoa pode começar a trabalhar na Inglaterra? É 16, é 18? Assim, oficialmente, né? Deve ter um projeto de... No Brasil, 18 anos, né? E aí tem o menor aprendiz Isso. lá que 16. começa com 16. Isso. Mas assim, se de repente vamos supor que é 18 ou 16 anos pode começar a trabalhar. Essa situação de um espião é um trabalho, entendeu? E aí você tem uma incongruência, se de repente você Um fala... trabalho infantil acontecendo. então tipo, vamos supor que seja 16 anos. Aí você vai colocar um adolescente de 13, 14 anos para ser um espião. Não é um trabalho que ele está fazendo? Então, eu acho que daí você tem dificuldades, mas aí teria que pensar em relação à legislação da Inglaterra, que, assim, a menos que eles tenham um lance assim, não, qualquer um pode trabalhar a qualquer idade, o que eu acho que não vai ser o caso, é bem provável que você tenha um conflito de situações, inclusive constitucionais, eu diria. E é incrível que o governo ele toma essa postura de que ele pode colocar essa criança agora infiltrada e sem o consentimento dos pais ainda por cima, né? É porque às vezes o pai é o criminoso, né? Mas ela não pode investigar o pai, né? É Você veio verdade. dizendo. Nem o pai, nem a ela mãe. ela pode investigar a família em que ela está inserida, menos o pai e a mãe. O tio pode. O tio pode. O avô pode. O irmão pode. Gente, eu acho que são vários pontos aí que a gente poderia discutir, né? Dessa criança, tipo, será que não seria melhor pegar esse delinquente e trazer ele para uma outra realidade de como fala, gente, de reintegração social, do que colocar ele ainda mais ligado ao crime, mesmo que seja para ajudar a combater o crime? É complicado você deixar um adolescente que está em formação, que você poderia, naquele momento, reformar ele, será que eu estou usando a palavra certa, né? Formar em um cidadão melhor para o mundo, você está colocando ele mais em contato com o crime de novo. E inclusive, eu não sei como é a realidade, né, da Inglaterra, mas tentando trazer, se a gente tivesse no Brasil, os espiões mirins trabalhando, né? A gente tem uma realidade brasileira onde essas crianças que nascem em comunidades, essas crianças que nascem numa área muito próxima ao crime, elas admiram esses grandes criminosos e esses líderes do crime. Justamente porque, a gente já discutiu isso algumas vezes aqui, né? Eles veem a possibilidade de algo positivo, de ter um crescimento na vida, de ter poder, ter dinheiro, com a vida do crime. E não com a vida... como que fala a vida que não é do crime? A vida, sei lá, honesta. A vida honesta. Então, talvez essa criança que já estava inserida, esse jovem que já estava inserido no crime, ele não vai ser tão ligado, ser tão honesto com o pessoal da justiça, porque na verdade a cabeça dele está no crime, né? Ele vai omitir informações, ele vai não dizer coisas, justamente para conseguir continuar colaborando com o crime e não com a vida honesta. Vai ficar entre essa guerra entre os policiais e os traficantes, por exemplo, né? Uma guerra que ele já vive constantemente. E engraçado, quem está inserido lá tem a sua versão da história, né? Nem sempre os policiais são os caras bons, muito pelo contrário. Não é assim que talvez uma parte significante das comunidades enxergam os policiais, entendeu? Tem a corrupção no meio disso. Agora imagina uma criança no meio dessa confusão toda. Né? Por isso que eu falo, o mais indicado, mesmo não sendo especialista aqui no assunto, era retirar essa criança, tirar ela fora desse contexto, seja para o bem ou para o mal, do mundo do crime, tira né? daí, entendeu? Esse projeto, não sei se é um projeto, mas isso que ocorre no Reino Unido, veio à tona agora porque o Ministério da Justiça queria autorização para prorrogar, porque esses espiões mirins, eles fazem esse trabalho de delação por 1 mês. E eles gostariam que esse prazo fosse estendido para 4 meses. Né? Então, se não tivessem pedido essa autorização ao parlamento, talvez ninguém nem... A gente nem estaria discutindo isso aqui. Ninguém nem saberia que isso acontece. E a maior preocupação é com relação ao terrorismo, né? O Reino Unido está deixando a União Europeia agora, e uma das principais razões para terem
terem criado isso de deixar a União Europeia é por causa do tratado que obriga que eles recebam imigrantes e que permitam o trânsito aberto ali pela Europa. Então, uma das razões mais importantes para a saída do Reino Unido foi essa, de evitar a chegada de imigrantes, conseguir fechar as fronteiras. E o Reino Unido, que participa ativamente das empreitadas internacionais contra o terrorismo, é um alvo sempre. Reino Unido, França, Estados Unidos são os três países os três países ocidentais que estão mais em foco do terrorismo. Então, uma das razões principais para essa medida é tentar obter informações de inteligência numa ação contra terrorismo dentro do Reino Unido. Então, talvez por isso seja uma das respostas para dizer que não é útil só tirar essa criança da criminalidade e tentar reinseri-la de outra forma, porque o que se espera é conseguir ter informações antecipadas para atuação contra o terrorismo. Então, quando a gente fala sobre crimes em geral, parece que é só tráfico de drogas ou qualquer outra coisa, mas o foco principal e fundamental é com a ação antiterrorismo. Então, talvez por isso as autoridades insistam nessa premissa, né? E, inclusive, podendo ter apoio popular para isso, né? Sim. Porque que a gente não, apesar de a gente ter problema com violência aqui no Brasil, o terrorismo não é uma das coisas que aterroriza o brasileiro, né? Agora, no caso da Inglaterra, isso realmente é um fato. Você não sabe se, de repente, você está andando em Londres e pode ter um homem-bomba. Então, você quer saber se as autoridades estão cuidando o suficiente para que isso não aconteça. E talvez espiões mirins façam parte desse processo. E aí a população fala, não, é ruim, mas... As crianças deveriam estar fazendo outra coisa? Deveriam, mas pode garantir melhor a nossa segurança aqui dentro do Reino Unido. Então, vamos apoiar os nossos líderes, né, deputados e tal, em relação a isso. Então, realmente tem esse contexto interessante aí. Nessa questão do apoio popular, eu estava pensando, enquanto estava lendo sobre isso, essa questão cultural, né? Embora, claro, tem muitas pessoas, né, lá mesmo que são contra e tal, mas a gente olha com a nossa cultura e o nosso entendimento aqui no Brasil para essa situação, a gente acha absurda, né? Mas a gente não sabe o contexto lá, né, vivendo lá culturalmente, tendo nascido lá, entendendo a realidade lá. Porque quando a gente fala sobre trabalho infantil aqui, no nosso país, isso gera toda uma situação. Tanto é que a gente já discutiu aqui no Redação, falando sobre crianças, né, trabalhando, porque a gente tem a legislação que diz que criança não pode trabalhar, mas ao mesmo tempo a gente tem artistas, né, que trabalham, que são atores, cantores, até mesmo para atividades de esporte, né, um atleta, por exemplo, é permitido que criança possa trabalhar. Mas aí a gente começa a entrar numa linha sensível, porque é muito importante, e aí realmente é muito sensível, porque vai depender do bom senso das pessoas. Como assim? Eu vou colocar a situação. Porque, assim, é legal, por exemplo, uma criança está falando, sei lá, de esporte. A criança, de repente, ela vai se desenvolvendo e tem uma oportunidade de crescer dentro da área do esporte, por exemplo. É legal que ela possa desenvolver um talento nessa área. Só que aí você precisa ter bom senso para quê? Para não tratar essa criança como um esportista adulto, né? Mas você não acha que a criança pode desenvolver um talento em outra área que não seja essas que eu mencionei? Não, mas não é legal a criança se envolver com o esporte? Não, claro que é. Só que daí que eu coloco, né? Sei lá, vamos pegar Só que tem outras coisas legais mirins. que dá para desenvolver que não necessariamente seja esporte, que ela poderia estar efetuando um trabalho. Música? Não, eu estou entendendo o que a Suzane está dizendo, entra nessa arte, mas assim, é exatamente isso. A justiça, eu vou dizer assim, que faz vistas grossas. Por que faz vistas grossas? Não existe diferença entre remunerado, é exaustivo. Por exemplo, uma criança, vamos falar, uma criança que está fazendo um filme ou uma novela, ela está cumprindo um horário de trabalho igual aos adultos, ela tem que decorar a fala igual aos adultos, ela tem a pressão de que essa fala seja decorada e que ela cumpra com aquilo ali e que ela tem que dar resultado e tem que dar desenvolvimento. Né? Porque o adulto não tem a escola, ela ainda tem que dar conta da escola. E a criança, exatamente. E a criança tem que dar conta da escola, porque isso
sine qua non. Se não tiver é o na mínimo. escola, não vai poder continuar. E o mesmo ocorre com os atletas. Imagina esses meninos que estão aí sonhando com o futebol, a intensidade do treino deles Pô, e da ginasta busca. olímpico. Tem que Todos começar esses. E cedíssimo. quando Aí não o largam problema- a escola, entendeu? Para seguir a Mas carreira então, no mas aí é que eu futebol, tô por exemplo. falando que é a questão da pessoa. Eu já vou devolver pro Hélio, porque ele está terminando o raciocínio ainda. Mas só falar assim, isso depende muito de como os pais dessa criança se relacionam com tudo isso. Porque é possível você colocar a criança em contato com um monte de coisas dessas sem prejudicar a escola, sem prejudicar o desenvolvimento dela, uma série É de por isso que a coisas, gente fala que é um entendeu? paradoxo. Não, mas Pode então, ter. colocar em contato é uma coisa, né? Levar seu filho para uma musicalização é uma Isso. coisa. Levar ele para o treino de futebol da escola é uma coisa. Agora, uma outra coisa é isso como profissão. Fazer E uma 20 criança, shows por mês, E uma criança, e isso a gente tem. né? E uma criança que faz isso, ela está trabalhando. Mas aí, assim, dizem, não, tudo bem, porque né, está num setor artístico, de esporte, mas aí o pai acaba sendo condenado pela justiça ali, porque o filho de 14 anos está ajudando Nos negócios da família. nos negócios da família, no mercadinho. E se essa criança deixa de ir à escola, isso é um problema maior ainda. Mas a outra criança, que tem que ficar fazendo shows e viaja pelo Brasil e está em gravações fora do Brasil, ela tem uma autorização para que Pois é. ela apresente o trabalho, faz um trabalho de onde ela estiver e manda para a escola, você entendeu? Isso, para mim, Mas é eu incongruente. volto a dizer, eu acho que isso. E aí não o cabe, grande... só interrompendo Pode, você, não, tranquilo. e aí não cabe dizer que vai do bom senso do pai ou da mãe, porque o bom senso do pai ali que tem o mercadinho é um bom senso, ele quer que o filho vá para a escola, ele só precisa que o filho aprenda e vai se desenvolver, vai aprender a negociar, vai aprender a gerenciar o negócio da família, mas ele não Exatamente. pode fazer isso, a lei fica de olho nele, mas não fica de olho em mim que tenho a minha filha fazendo teatro e fazendo coisas por aí. E por falar em bom senso, inclusive eu já vi especialistas alegando que deixar esse bom senso, deixar essa responsabilidade para a família é muito ruim. Né? Que o Estado ele tem que estar junto nesse processo de decisão ali para a criança, porque se você deixar a cargo de cada família, Não, cada bom senso não se regula, não tem lei para o bom Cada um senso. tem a sua medida, Então né? o Estado ele entra justamente para regular e para proteger a criança nesse sentido. Aí por isso que, no caso que eu estou entendendo, eu e ela estamos aqui compartilhando a mesma opinião. Olha, já aconteceu isso alguma vez? Às vezes é bem Em difícil, algum né? momento já. Eu acho que estamos vivendo primeiras vezes aqui. Deve ser essa coisa assim, paternal, maternal. É, Acho que a tá gente rolando. tá Clima rolando família aqui. ali. Você viu que já separou aqui, ó, as alas dos pais e as alas dos não... Dos tios. Dos tios. Dos tios. Vocês vão ser tiozão. Então... Eu já sou tiozão, já. Eu não. Eu sou tiozão. Eu Tenho não. 30 anos com cabeça Não de admito. 60 e hábitos de 60. Mas tios extremamente legais, gente. Acabei perdendo aqui meu raciocínio. Mas esse lance de deixar a cargo, né, da família seria complicado, né? Então, mas aí é que eu coloco. Por exemplo, o Hélio colocou do senhor lá que tem a quitandinha e o filho pode ajudar tal. Eu sei que é difícil esse lance do bom senso, mas, por exemplo, o menininho lá que está ajudando o pai lá, se o menino tem tempo para brincar, né, na rotina dele, dá para ir na escola, brincar, fazer alguma atividade diferente, estudar no sentido de fazer a lição da escola e tal, e ainda, sei lá, ajudar 1 ou 2 horinhas ali no mercadinho do pai para aprender, porque algum dia o pai quer poder dar o mercadinho dele para o filho dele administrar quando for maior. Cara, qual é o problema disso? Entendeu? Quanta gente que não está assistindo a gente, que está na terceira idade, não ajudou de alguma maneira nos negócios da família e foi importante no crescimento. Eu volto a dizer, uma coisa é você colocar a criança para ficar cuidando do mercadinho metade do dia, aí ela não consegue estudar direito, não consegue ter tempo para brincar, aí é um absurdo isso. Agora, se o pai tem um esquema certinho lá, que a criança tem um equilíbrio e ainda consegue aprender algo para a vida. Olha, isso Me inclusive parece que você muito está bem, falando exatamente, é um razoável isso. Só que para a legislação você não pode. Eu lembro que recentemente não, sei lá, uns 5 anos atrás, houve uma notícia que tomou o Brasil inteiro porque algumas crianças lá em Curitiba estavam na época de finados, né? Eram acho que 5 crianças, 6 crianças de vizinhas, elas iam ao cemitério e se ofereciam para limpar os túmulos, né? Porque as pessoas vão no dia de finados para levar, então
faz uma preparação antes para deixar tudo bonitinho para receber flores lá. E as crianças estavam fazendo isso. E aí foi órgão de conselho tutelar, e polícia, e Estado, e Ministério Público, atrás das famílias, porque estavam deixando as crianças fazerem isso. Elas faziam isso, iam para a escola, de tarde iam lá fazer isso ali para poder ganhar um trocadinho para eles. Isso não pode, você entendeu? E... Exatamente, cai em cima. Aquela cena de filme norte-americano, a criança vendendo um suquinho de limão, uma limonada na frente de casa, isso vai criar um problema, né? Tipo, não pode, tá... E aí, assim, não é que a gente seja a favor de trabalho infantil, mas é importante o trabalho faz as crianças aprenderem coisas. Exatamente. Eu só pegando o gancho ali do Leite, no Código Civil, artigo 1634, inclusive tem esse amparo judicial que diz o seguinte, que os pais podem exigir obediência dos filhos, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição, né? Eu vi um educador interpretando esse ponto aqui, dizendo que é o seguinte, a criança ela pode trabalhar, os pais podem exigir de acordo com cada idade, né? Então, ele até mencionava assim no exemplo, uma criança pequena, se ela já consegue levar o seu prato até a pia, por exemplo, os pais podem exigir que a criança faça isso. No caso aqui de crianças maiores, adolescentes que a gente está comentando, se a criança tem capacidade, pode ajudar os pais nos negócios, ou num amigo, ou que seja em qualquer trabalho como ator, como da atriz, sua própria idade, cantor, por que não, entendeu? Se o ator pode, se o atleta pode, por que outra profissão não poderia, entendeu? Sendo que a gente já discutiu aqui várias vezes, eu lembro até que foi quando teve aquela polêmica da Melody, né? A gente trouxe esse assunto à tona, o quanto essa criança fica exposta, a pressão que outros dias aí, num momento meio Remember, eu vi uma entrevista de Sandy, uma entrevista com Sandy Júnior, pequenininhos, eles falando da rotina deles igual de um adulto, entendeu? E aos fins de semana que um adulto não trabalha, era onde eles trabalhavam. Então, assim, quer falar que não é trabalho isso, entendeu? Sendo remunerado. E só pegando essa comparação que o Hélio fez entre trabalhos outros e a vida artística, né, que todo mundo faz uma vista grossa para o trabalho artístico, eu acho que o trabalho artístico para uma criança pode ser extremamente perigoso. Tanto é que a gente vê vários exemplos de crianças que cresceram nesse meio e depois, Porque se para o adulto já é perigoso, ele fica achando que ele é mais do que os outros, porque as pessoas o conhecem nas ruas, ou porque, né, é famoso e tem dinheiro. Imagina para uma pessoa que está com o caráter em formação. Então, até que a pessoa consiga ter esse discernimento, fica muito mais complicado, né? Eu só ia colocar... gente. Ai, que bom, você me salvou de contar uma coisa. Colocar que eu acho uma coisa aqui que talvez... Então, segura, não? Que tem uma coisa positiva aí, que às vezes a gente, inclusive, tem a nossa própria experiência. Eu lembro, a primeira vez que eu tive um trabalhinho, que foi por iniciativa minha, eu tinha 14 anos. Qual era o trabalho? Estava na 8ª série. Eu era representante comercial da Itapê Panfletos, que era uma empresa de amigos meus. Todo mundo tinha 14 anos. E era uma empresa de distribuição de papel em semáforo, essas coisas assim. E aí eu era o responsável por ir nas empresas conseguir novos clientes. Aí era legal. Então, tipo, eu lembro de ir na empresa, o pessoal falar assim pra mim, fica melhor se você fizer a sua apresentação desse jeito. Então você vai aprendendo. Você falou em semáforo, você me lembrou uma coisa, que tem os artistas de rua, esses do semáforo, por exemplo, não são vistos como esses outros artistas, entendeu? Se você falar no semáforo e ver uma criança trabalhando, provavelmente o conselho tutelar, enfim, quem for... Claro. E por falar em artistas, nós temos lindos comerciais no nosso bloco do intervalo, feito por uma equipe incrível de artistas. A gente vai ver isso agora no intervalo, na volta. A gente discute por que metade dos professores não recomendam a sua própria profissão para os mais jovens. Não sai daí, a gente volta já.